Fala, galera maluca do Tucuju Bizurato, maluca por concurso, turma, maluca para fazer a prova da Unifap. Sejam bem-vindos, turma. Estamos no nosso revisaço. Nossa prova da Unifap está chegando e a gente está avançando nas nossas aulas, então é essencial que você acompanhe as aulas anteriores. Estão disponíveis na nossa plataforma lá do Tucuju Bizurato. Para quem não me conhece, meu nome é Sandro Santiago. Turma, sejam bem-vindas a mais uma aula de revisaço. A prova está chegando. Então a gente precisa avançar. O que é que vocês acham disso? Turma, hoje o tema ele não é muito comum. Como assim, professor? Ele não é muito comum. Geralmente quando a gente estuda direito constitucional, a gente fica ali naquele núcleo essencial do começo da Constituição, né? Pega ali direitos fundamentais, princípios fundamentais, nacionalidade, organização política administrativa, pega a organização dos poderes, poder judiciário, Ministério Público, chega ali, né? O problema é que a gente vai fazer a prova para uma universidade federal. E esse tema está no edital como conteúdo comum para diversos cargos. Autonomia universitária. Então, querendo ou não, a Universidade Federal do Amapá, quando ela põe isso no edital para você estudar, você precisa ter perspectiva de onde você irá atuar. Perfeito? E qual a nuance de uma universidade federal, qual a abordagem de uma universidade federal dentro da organização da administração pública brasileira, cara. E aí, como você vai atuar numa universidade federal, uma universidade, né, uma instituição de ensino, é importante que você saiba, dentro do nosso planejamento, o artigo 207 da Constituição Federal. Só que olha como está no texto, no nosso edital. Autonomia universitária. Tem o artigo 207, já adianto para vocês que ele é essencial para a sua prova, mas ele é um artigo simples. Só que a gente precisa fazer um estudo, e eu não sei como isso pode ser abordado em prova, galera. Por isso que a gente precisa fazer um estudo teórico, lógico, além do texto constitucional, a gente precisa ver um pouquinho de teoria falando sobre autonomia universitária, mas principalmente a gente vai tocar nesses tópicos aqui, ó. Liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar e divulgar o saber. Ainda tem lá no nosso edital o seguinte, ó, integração entre ensino, pesquisa e extensão. A gente precisa saber isso daqui, ó. E também, ó, papel das universidades públicas na efetivação dos direitos fundamentais e sociais. Para quem não me conhece, o meu nome é Sandro Santiago. Esse é meu Instagram, sandro.sntg, não tem esse ó aqui, ó, sandro.sntg. Segue o professor no Instagram, segue o Tucuju Bizurato nas redes sociais. Se inscreve aqui no canal do Tucuju Bizurato para você acompanhar todas as aulas ao vivo aqui, galera. Hein? Se inscreve no canal e receber notificações. Então, turma, vamos lá. Como eu disse para vocês, a aula é um pouco teórica, né? E aí, ela é interessante para você, futuro servidor da Unifap, entender como funciona a instituição. Eu já adianto para vocês que eu vivi a Universidade Federal do Amapá tanto como aluno, né, discente do curso de graduação de Direito, de 2014 a 2020, né? E também fui servidor da Unifap concomitantemente de 2015 a 2019, julho de 2019, passei 4 anos e meio como servidor da Unifap. Então tudo isso que eu vou falar aqui, querendo ou não, eu percebi no dia a dia com essas duas perspectivas. E aí, como servidor, isso é muito mais marcante, porque a gente que trabalha com a Universidade Federal, com a carreira de tais, com a carreira de docente do Magistério Superior, dando suporte para aluno, dando suporte nas atividades de pesquisa, extensão, vocês vão perceber que isso daqui que eu vou falar vai fazer bastante sentido. Faz sentido para mim porque trabalhei no dia a dia, né? E vai fazer sentido para você quando estiver lá na Universidade Federal. Mas a forma de abordagem em prova, ela pode ser diversa. O que você vai precisar entender são esses pontos que a gente vai ver. Turma, como eu disse para vocês, o que a gente precisa ter para falar sobre autonomia universitária? Presta atenção. A gente precisa partir de onde? Do texto constitucional. Esse é o nosso ponto de partida. Olha aqui, ó. Ponto de partida, a Constituição. E aí diz assim, ó. A autonomia universitária está dentro da ordem social no capítulo Educação. Então a gente tem um capítulo chamado Ordem Social, na verdade, um título chamado Ordem Social. Olha aqui, ó. O título chamado Ordem Social, dentro do capítulo Educação. E aí tem a abordagem sobre a universidade e o artigo que trata sobre a universidade pública é o artigo 207 da Constituição Federal.
Então a gente vai da ordem social, educação, universidade, artigo 207. Olha aqui, ó, a Constituição não trata a universidade apenas como órgão administrativo. Quero que vocês percebam isso, até porque a Constituição, em diversos pontos, ela vai estruturando órgãos, né, e entidades, principalmente dentro daquela parte de direito administrativo, de centralização, descentralização, em que é possível, por exemplo, criar entidades administrativas para, de maneira descentralizada, realizar os serviços. E aí, vocês precisam entender desde já que a Constituição não trata a universidade pública como um mero órgão de execução. Pelo contrário, ela coloca a universidade, olha aqui, ó, como um instrumento de realização da educação, ciência e democracia. É isso que você precisa saber, a universidade como difusora do saber. Não só isso, criadora do saber, né? A gente tem que saber isso daqui, ó. Além disso, fomentadora e das bases da democracia, do exercício de direito. Ou seja, isso vai muito além de um mero órgão administrativo. Ó. E aí, a própria Constituição trouxe, olha, autonomia é o meio constitucional para proteger as finalidades públicas. Se a universidade é um instrumento de realização da educação, da ciência e da democracia, nada melhor do que dotar esse órgão, né, de autonomia, justamente para garantir as finalidades públicas. Então a Constituição ela é muito sábia nesse ponto, o Constituinte é sábio, foi sábio para possibilitar que a universidade fosse muito além do ensino. E a autonomia universitária dada para essa universidade pública é o que garante que ela atinja essas finalidades. Segue aqui, turma. E aí, olha, nós temos uma cadeia constitucional da autonomia. Vocês precisam entender. O artigo 207 deve ser lido em conjunto com os direitos e princípios educacionais. Claro que aqui não é uma aula sobre educação. O que a gente precisa focar é só nessa parte de autonomia universitária. Mas você perceber que a autonomia universitária bebe da fonte constitucional, por exemplo, no artigo 5º, que traz a manifestação do pensamento, expressão intelectual e científica e a liberdade de reunião como direitos fundamentais, né? Você vai entender que a partir daí já nasce o embrião da livre circulação de ideias da universidade. E aí o artigo 6º traz a educação como um direito social. E aí nós temos o artigo 205 que diz, ó, educação, desenvolvimento da pessoa, cidadania e do trabalho. Então, a educação, que é dever do poder público, ela funciona não só como um mero instrumento de letramento, aprendizagem. Não, ela vai muito além. Ela desenvolve a pessoa, a cidadania e o trabalho, beleza? E o artigo 206, que é essencial para a nossa prova, galera, você tem que decorar o artigo 206 e eu vou trazer aqui o que é que me importa no artigo 206. Diz assim, ó, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o saber, a ideia de pluralismo de ideias. O artigo 207 traz a autonomia universitária e a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. E o artigo 220 traz a manifestação, criação e expressão da informação. Então, tudo isso daqui, ele dá o arcabouço teórico e jurídico necessário para a atuação da universidade com autonomia. É isso que a gente vai perceber a partir de agora. Presta atenção aqui, ó. O artigo 206 diz assim, ó, o ensino, e aqui de forma geral, qualquer ensino, a gente está falando de ensino universitário, mas esse artigo 206, ele se refere ao ensino de forma geral. Mas bora transportar para o ensino universitário, galera, aqui, ó, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Temos muitos princípios lá, eu trouxe 2 que nos interessam. É o que está no inciso 2º do artigo 206 da Constituição Federal e no inciso 3º. Qualquer ensino, mas bora focar no ensino universitário. Ele vai ter como princípios, olha aqui, ó, olha. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Liberdade, olha essa palavra, aparece primeiramente aqui, ó, no artigo 206. Liberdade, não só liberdade de pensar, mas também de aprender, de ensinar, de pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Além disso, olha, como princípio do ensino, qualquer tipo de ensino, galera, olha, pluralismo de ideias. Inclusive, a gente vê como um princípio fundamental lá no artigo 1º o pluralismo político e também a pluralidade de pensamento, a liberdade de pensamento, né? Então, o ensino também deve se basear nessa ideia de pluralismo de ideias. Não só isso, ideias
das pessoas, ideias pedagógicas, ideias de organização, olha aqui, ó, e concepções pedagógicas, pluralismo de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, nós temos aqui dois princípios que se aplicam a todo ensino, principalmente o ensino universitário. Mas isso daqui, galera, já nos dá um panorama do que vai sustentar a autonomia universitária. Quer ver? Presta atenção aí, ó. E aí o artigo 207 aí, para tudo o que você está fazendo. Você, futuro servidor da Universidade Federal do Amapá, tem que saber o artigo 207. Inclusive, eu acho que a questão de prova vai tocar neste ponto. E aí, o que diz o artigo 207? A frase que organiza tudo. Olha, resumir assim para você. Ó. O dispositivo tem duas partes, autonomia e indissociabilidade. Presta atenção, essas duas palavras elas vão perseguir você, futuro servidor da Universidade Federal do Amapá. Não só para a prova que vai acontecer agora em julho, mas também você, quando estiver atuando na Universidade Federal do Amapá, vai ter que perceber isso a todo tempo e vai perceber. Diz assim, ó, olha o que diz o artigo 207, diz assim, ó, as universidades gozam de autonomia, olha a palavra autonomia. Que tipo de autonomia? Didático-científica, administrativa e gestão financeira patrimonial. Gestão financeira patrimonial, né? E diz assim, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, são duas palavras, autonomia e indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. A gente vai destrinchar agora o artigo 207. Para a prova, olha aqui, ó. Autonomia não é só liberdade de aula. Claro que dentro da autonomia da universidade, nós temos a liberdade de cátedra. Você vai escutar muito isso daí, liberdade de cátedra. Significa que, por exemplo, os docentes, eles são livres para organizar a sua aula, né? Organizar a forma de ministrar a aula. Mas não é só isso, galera. É a capacidade, olha, institucional de organização, gestão e execução das suas finalidades. E aí a gente vem a autonomia didático-científica, a autonomia administrativa e a gestão financeira e patrimonial também autônoma. Galera, vou trazer o artigo 207 completo aqui, ó. Olha o artigo 207. Esse artigo, ele vai responder a sua questão de prova. Bora apostar R$10. Eu aposto R$10 com vocês que estão aqui, que esse artigo ele vai cair na sua prova da Universidade Federal do Amapá. Não importa se é TAI, não importa se é assistente de administração, não importa se é um cargo de nível médio técnico. Esse artigo 207, para você, futuro servidor da Universidade Federal do Amapá, é essencial. Vou ler de novo o artigo 207, que eu já falei ainda há pouco. Diz assim, ó, artigo 207 da Constituição Federal diz: as universidades gozam de autonomia, olha essa palavra aqui, ó, autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão o princípio da indissociabilidade. Olha aqui, ó, são indissociáveis o ensino, a pesquisa e a extensão. Galera, o artigo 207 que nós acabamos de ver, ele traz esses dois pilares da autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial, e também a indissociabilidade, o princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Só que ele não para por aí. Ele tem dois parágrafos e eu quero que vocês saibam esses dois parágrafos porque é muito comum em prova eles caírem. Olha aqui, ó. É facultado, olha essa palavra, facultado significa que a universidade ela não é obrigada. Mas a própria lei, por exemplo, vai poder autorizar que as universidades admitam professores, técnicos e cientistas, o que, ó, estrangeiros, galera, presta atenção. Um dos requisitos para exercício de cargo, emprego ou função pública no território nacional, no Brasil, é a nacionalidade brasileira. E, por exemplo, das universidades federais, que são regidas, por exemplo, pela Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico único dos servidores da União, tem lá como requisito básico a nacionalidade brasileira, né? Só que a Constituição permite que, na forma da lei, caso a lei permita, né, lei autorize, é possível que as universidades admitam professores, técnicos e cientistas, olha, estrangeiros, ou seja, sem a nacionalidade brasileira. Isso só é possível porque a Constituição permite, faculta, dá essa escolha à universidade dentro da sua autonomia de poder admitir,
E também é possível que a lei traga essa previsão. Eu já adianto para vocês que a Lei 8.112 ela permite que, nos termos da Lei 8.112, sejam admitidos professores, técnicos, cientistas estrangeiros para atuarem na universidade justamente dentro dessa perspectiva de expansão do saber, né? Pluralidade de ideias e a possibilidade de expansão didático-científica com a colaboração de estrangeiros, tranquilo? As provas vão dizer que não é possível, né? Que é vedado, que não é permitido, etc. Então, muito cuidado. O parágrafo 2º diz assim, olha, o disposto neste artigo, ou seja, a autonomia didático, científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial, a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão, a possibilidade de admitir professores estrangeiros, ou seja, tudo isso que está aí, aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Quando a Constituição fala isso, esse texto é de 1900 não, acho que ele não é de 1988. Ele foi a partir de uma emenda constitucional. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem os institutos federais, a educação básica, técnica e tecnológica, né? Então, hoje a gente pode expandir toda essa autonomia, né? A autonomia, entre aspas, universitária, autonomia da universidade para esses institutos federais e outros institutos de pesquisa científica. Nós temos vários institutos de pesquisa no âmbito federal. E aí todos eles terão essa possibilidade de autonomia, pesquisa e extensão, a possibilidade de... Então, se vier na sua prova, por exemplo, se o Instituto Federal, nós temos aqui, por exemplo, no Amapá, o IFAP, né? O IFAP, ele também tem autonomia didático, científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial? Tem. Ele pode admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei? Também. E outra, o IFAP, como Instituto Federal, ele tem a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão? Também tem. É isso que você precisa saber. Presta atenção aqui, ó. E aí, turma, para que a autonomia foi para a Constituição? Vocês já se perguntaram isso daqui? Por que a autonomia foi parar na Constituição? A Constituição está regulando a autonomia universitária. A escolha do Constituinte respondeu a um problema histórico, que é o controle estatal da atividade universitária. Então, era muito comum o poder público, o governante da vez, tentar controlar a atividade universitária. E para evitar isso, a Constituição Federal de 88, o Constituinte de 88, ele inseriu no texto constitucional a palavra autonomia e deu para as universidades essas autonomias, beleza? Autonomias. Tranquilo? Show de bola? Olha aí. Turma, primeiro aqui, ó. 1. Proteção contra ingerências governamentais. Proteção contra ingerências governamentais. 2. Autonomia como norma constitucional expressa. Autonomia como norma constitucional expressa. E 3. Universidade como espaço de ciência, crítica e pluralismo. Espaço de ciência, crítica e pluralismo. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Turma, presta atenção. Presta atenção. Olha aqui, a autonomia universitária possui status constitucional por opção deliberada da Assembleia Constituinte e protege direitos fundamentais. Fundamentais, fundamentais. Beleza? Tranquilo? Show de bola, show de bola. Olha aqui, ó. Autonomia não é soberania. O que significa isso? Autonomia não é soberania, ó. Mas também não é simples subordinação administrativa. Olha aqui, ó. Olha, presta atenção. Autonomia não é independência absoluta. Aqui você vai trazer o seu estudo de descentralização administrativa para cá. Por quê, professor? Porque a gente sabe que, apesar de, por exemplo, a universidade ter a sua autonomia, isso não significa que ela está dissociada da administração pública, né? Ela tem um controle diferente, né? Ela tem autonomia para gerir os seus materiais, seu patrimônio, o seu pessoal, né? Definir didático-cientificamente ali como ela vai se organizar, mas isso não é independência absoluta. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Respeita a Constituição, normas gerais e controle de legalidade, claro. A universidade ela está dentro do escopo da administração pública, então ela precisa respeitar o texto constitucional, as normas gerais ali que regulam, por exemplo, o ensino, a pesquisa e extensão, os controles de legalidade pelos órgãos de controle. Olha aqui, ó. Só que essa autonomia não autoriza a ingerência externa no núcleo didático-científico. O núcleo didático-científico da universidade, ele é
ele é essencial para a garantia dessa autonomia. Olha aqui, ó, o autogoverno constitucional para cumprir as finalidades próprias, beleza? Esse autogoverno é o que dá para a universidade a possibilidade dela, dentro do seu escopo de atuação, cumprir as suas finalidades. Porque ele protege, olha, escolhas acadêmicas, organização interna, gestão de meios, tudo. A organização interna de uma universidade, a forma que ela se organiza, as escolhas acadêmicas sobre, por exemplo, cursos, pós-graduações, os colegiados, né, os centros de pesquisa, tudo isso está dentro da autonomia universitária. Gestão de meios, por exemplo, os materiais, o patrimônio. Olha aqui, ó, exige responsabilidade, transparência e prestação de contas. Claro, isso dentro não é, por isso que não é soberania, né? É autonomia, é diferente, dá mais liberdade de atuação para a universidade. A fórmula correta é autonomia com responsabilidade, não tutela administrativa. Tutela no sentido de controle total. Claro que há a tutela ali do direito administrativo, porque geralmente essas universidades, principalmente federais, elas são integrantes da administração indireta. Integrantes da administração indireta. Beleza? Tranquilo? Segue aí, segue aí. Olha aqui, ó. As 3 dimensões do artigo 207, presta atenção. Autonomia universitária tem núcleo acadêmico e dimensão de gestão. Nós falamos que a gente viu no artigo do 207 que a autonomia ela é didático-científica, como nós vemos aqui, ó, administrativa e financeira e patrimonial. Onde é que está a autonomia didático-científica das universidades? Por exemplo, na definição de currículos, métodos, pesquisa, produção e divulgação do saber, né? Currículo, métodos, pesquisa, produção e divulgação do saber, né? Nós temos a autonomia administrativa como, olha, organização interna, colegiados, a definição de colegiados. Se você vai entrar na Universidade Federal do Amapá, a universidade ela tem uma organização interna, né? Tem os seus colegiados, os seus departamentos acadêmicos, né? Tem as pró-reitorias, né? Funcionamento dos órgãos administrativos, os órgãos colegiados de gestão, como o Conselho Universitário, o CUNDIS, que é o Conselho Diretor. Nós temos a reitoria como órgão máximo de gerência, né? Decisões institucionais também passam dentro dessa autonomia administrativa. Financeira e patrimonial, olha, gestão de recursos, né? Patrimônio, espaço mínimo de autogestão. Beleza? Olha aqui, ó. Quanto maior a ingerência externa nessas dimensões, maior o risco de esvaziamento da universidade, da finalidade universitária. Então, a autonomia universitária garante tudo isso daqui, a liberdade de definição desses pontos aqui, ó. Quanto mais nós temos ingerência externa, por exemplo, do poder central nessas definições, menos autonomia nós temos na universidade. E menos a universidade cumpre o seu dever. Cumpre o seu dever. Perfeito? Olha aqui, ó. E aí nós temos, olha, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Turma, o artigo 206, inciso 2, 3 e o artigo 207 fala, olha, a liberdade acadêmica é o coração vivo da autonomia. Beleza? A liberdade acadêmica é o coração vivo da autonomia. Olha. Liberdade de aprender é o direito de buscar, compreender, construir conhecimento com liberdade. Essa é a liberdade de aprender. A universidade ela não pode ser tutelada na liberdade de aprender, né? Aquele que busca conhecimento tem que ter o direito de buscar, compreender e construir conhecimento dentro da universidade com liberdade. Liberdade de ensinar, o direito de partilhar conhecimento, métodos e ideias com liberdade pedagógica. Isso está dentro da liberdade de cátedra. Então, a garantia do professor, né, o direito que ele tem de identificar o melhor método e transmitir ideias com liberdade pedagógica. Liberdade de pesquisar, olha, o direito de investigar, questionar e produzir novo conhecimento com liberdade científica. Liberdade científica, a gente está falando da universidade, então é assim que funciona. E a divulgação do saber, olha, o direito de comunicar e compartilhar conhecimento com a sociedade sem censura. Sem censura. Turma, isso está dentro daquele tópico que está no edital de vocês, da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar. E isso parte a partir da autonomia didático-científica, né? Didático-científica. Perfeito? Até porque o artigo 206 e 207 traz como princípios essas liberdades aqui, ó. Essas liberdades não pertencem apenas ao professor ou ao aluno isoladamente. Elas dependem de um ambiente institucional protegido contra a censura, o controle ideológico e a intervenção indevida. Perfeito? Justamente porque
a produção de ideias, a circulação de ideias, não deve sofrer censura prévia, controle ideológico para saber o que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve, e principalmente intervenção indevida na liberdade de produção de conhecimento, tanto de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o saber. Tem que saber isso, galera. Presta atenção aqui, ó. Ensino, pesquisa e extensão. Aí a gente fala da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Olha aqui, ó. Um único projeto constitucional. A universidade não é apenas local, de transmissão de conteúdo, né? A gente pensa que a universidade ou a escola é só simples transmissão de conteúdo. A universidade ela tem um projeto constitucional porque ela torna indissociável o ensino, a pesquisa e a extensão. O que é o ensino, galera? É aquela que forma pessoas e profissionais. Isso é um ensino, né? Não é só sala de aula. É aquele viés da universidade que forma pessoas, né? Profissionais. A pesquisa, turma, ela é indissociável do ensino. É a produção de conhecimento científico. Por exemplo, lá na universidade vocês vão ver a pró-reitoria de pesquisa, né? Tem lá, de pesquisa e pós-graduação. Tem a pró-reitoria de extensão, né? Tem a pró-reitoria de graduação, né? Enfim, tem várias pró-reitorias que cuidam dessa área de ensino, pesquisa e extensão, né? A extensão, ó, nós temos a pesquisa, que é a produção do conhecimento científico, e a extensão, que leva o conhecimento à sociedade e aprende com ela. Então, é fora dos muros da universidade. É o conhecimento aplicado à sociedade, através de projetos de extensão. Então, é a universidade para fora dos seus muros, né? O ensino, formação de pessoas, a pesquisa, a produção de conhecimento científico, conhecimento embasado, e a extensão são os resultados que essa autonomia universitária pode trazer de ganho para a sociedade. Tem que saber isso. Olha. A indissociabilidade significa que a universidade cumpre melhor sua função quando esses três pilares se reforçam mutuamente. Então, por isso que há uma indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Tem que saber isso, galera. Olha aqui, ó. Como é que a universidade ela é uma instituição garantidora de direitos? Olha aqui, ó. Uma instituição de garantia, ó. A autonomia protege direitos da sociedade, não privilégios corporativos. Olha aqui, por quê? Porque a universidade garante o direito à educação como um direito social indisponível. Também garante, olha aqui, ó, liberdade de pensamento e de expressão. Liberdade de pensamento e de expressão. Além disso, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento nacional na produção de ciência, turma, a universidade, olha, preserva, produz e dissemina conhecimento. Isso é garantia para a sociedade, garantia de direitos para a sociedade. Por isso, sua autonomia é garantia coletiva, garantia de toda a sociedade. Quando há ingerência na universidade, isso diminui e enfraquece a esfera de direitos da sociedade. Por quê? Porque isso viola, por exemplo, a liberdade de aprender, a liberdade de produção de conhecimento, e isso, querendo ou não, viola o direito de toda a sociedade. Então, quando se garante a autonomia universitária, se garante o direito à educação, a liberdade de pensamento, de expressão e desenvolvimento científico, né? Serve ao cidadão, à sociedade e ao Estado democrático de direito. A universidade como garantidora do cumprimento da função do Estado, né? Que é aquele Estado que tem que trazer o bem-estar social, né? E o Estado democrático, nosso regime democrático de participação popular, de exercício da cidadania, além disso, baseado no império das leis. Sem autonomia e liberdade, não há verdadeiro conhecimento ou ciência. A gente teria, no máximo, ali, um arremedo de ciência, né? Olha aqui, ó, universidade pública, os direitos sociais, dentro daquela perspectiva de garantidora de direitos. Na universidade pública, a autonomia se conecta diretamente ao dever estatal de efetivar direitos. Olha aqui, ó, nós temos o oferecimento de educação pública superior pública, ciência, saúde, tecnologia e cultura, porque dentro dali das áreas, né, a gente tem a área científica, a área de saúde, tecnologia, cultura, né, enfim, todo aquele leque de conhecimento que pode ser disseminado. Além disso, olha, redução das desigualdades e cidadania. O acesso ao nível superior, através das universidades, as universidades elas têm várias políticas de ensino, pesquisa e extensão que tendem a adentrar no seio social justamente para diminuir essas desigualdades e garantir a cidadania. Ó. Ela forma profissionais e pesquisadores,
Ela produz soluções para problemas públicos, olha aí, ó. Ela difunde conhecimento para além dos muros acadêmicos, aí está a extensão também, e fortalece o pluralismo, a crítica, a participação democrática. Tudo isso garante direitos sociais. Papel das universidades públicas é isso que você precisa saber. Além disso, olha aqui, ó. Onde entra o poder executivo, turma? Onde é que entra o poder executivo nisso tudo? As universidades públicas, e aí eu vou focar nas universidades públicas federais, elas são parte do poder executivo, né? O poder executivo, por exemplo, é a chefia da administração pública conforme o artigo 84. No âmbito federal é o presidente da República, né? A universidade pública integra a administração indireta, mas possui autonomia constitucional. Geralmente, as universidades públicas federais, elas são ou autarquias ou fundações públicas em regime especial. Ou são autarquias em regime especial ou fundações públicas em regime especial, integrantes da administração indireta do Poder Executivo da União, perfeito? Tranquilo? E aí, apesar do presidente da República ser o chefe da administração pública federal, a Constituição trouxe para as universidades públicas o quê? Uma barreira contra a tutela indevida. Porque, por exemplo, se o chefe do Poder Executivo Federal, na administração direta, por exemplo, é quem comanda ministérios ali, ele, por exemplo, poderia influenciar indevidamente ali na administração direta, né, do Poder Executivo, até porque ele tem gerência sobre isso. O artigo 207 tira do chefe do Poder Executivo essa ingerência indevida, trazendo, olha, uma barreira contra essa tutela indevida. Olha, raciocínio. Estar na administração indireta permite controle de legalidade de contas, claro, porque a entidade da administração indireta, ela não deixa de ficar fiscalizada, mas aí é um controle por vinculação, né? É um controle mais restrito, galera, não é um controle por hierarquia ou subordinação, né? E aí tem o controle de legalidade dos atos, o controle das contas, do patrimônio, que é aquele controle exercido, né? Afinal, a gente está falando de dinheiro público. Só que esse controle, olha, não permite a ingerência no núcleo acadêmico, pedagógico, científico e institucional. Não pode o presidente da República determinar o que uma universidade vai fazer, né? Vai fazer dentro da sua perspectiva de organização didático-científica, pedagógica, né? Institucional, dentro da sua organização administrativa. Não pode, galera, não pode. Por quê, professor? Olha aqui, ó. Olha o que diz. E aí, turma, a gente já sabe que não pode essa ingerência. Recentemente, galera, presta atenção, recentemente, Lei 15.367 de 2026 trouxe uma mudança na escolha dos dirigentes das universidades federais. Antes, só para um contexto histórico, inclusive, se você pesquisar aí o meu nome, Sandro Santiago, você vai ver que eu fui presidente da Comissão de Consulta Prévia para a eleição da reitoria da Unifap, da Universidade Federal do Amapá, do ano de 2018. Nós já tivemos, inclusive, consulta prévia em 2022 e agora em 2026. Eu fui o presidente da Comissão de Consulta Prévia para a escolha do reitor e vice-reitor no ano de 2018, era servidor de lá, fui escolhido, né? É até uma honra, um técnico administrativo da Unifap presidir a comissão de consulta prévia, né? Isso foi uma honra para mim, deu trabalho pra caramba, e eu passei a entender um pouquinho sobre a escolha do dirigente. O dirigente máximo de uma universidade é o reitor, né? É o dirigente máximo. E antes a escolha, 2018, 2022, 2026, era da seguinte forma: fazia-se uma consulta à comunidade acadêmica, né? Que era o que chamam de eleição, mas era uma consulta prévia, né? E aí se escolhiam 3 nomes, né? 3 nomes a partir da consulta prévia, e se encaminhava ao presidente da República para, dentre a consulta prévia, ali, dentre os 3 nomes escolhidos pela comunidade acadêmica, o presidente escolhesse um, né? E aí, turma, quando isso acontecia, o presidente poderia escolher qualquer um dos 3 nomes. Geralmente, o presidente ele respeitava ali a escolha da comunidade acadêmica e escolhia geralmente para ser reitor o mais votado. Mas isso é regra? Não, poderia o presidente da República, por exemplo,
escolher o segundo mais votado, o terceiro mais votado, porque isso estava na lei. Era a lei que era assim, perfeito? E aí isso dava muito pano para manga, por exemplo, quando o presidente não escolhia o mais votado dentro ali da consulta prévia da escolha acadêmica. E aí o que aconteceu agora em 2026, turma? Lei 15.367, de 30 de março de 2026, trouxe agora a seguinte regra. A comunidade acadêmica ela é consultada, perfeito? E aí o presidente da República é obrigado a nomear o mais votado na consulta da comunidade acadêmica. Olha aqui, ó. A lei diz o seguinte, ó, da eleição dos dirigentes de estabelecimentos de ensino superior. Artigo 105 dessa lei diz assim, ó. Os reitores e vice-reitores das universidades federais serão nomeados pelo presidente da República, o presidente da República que é a autoridade nomeante, né? E, olha, para mandato de 4 anos, isso daqui, esse mandato desse dirigente torna a universidade com autonomia, sabia disso? Porque se o dirigente tem um mandato e ele não pode ser retirado a critério do presidente da República, isso é autonomia, né? Inclusive aquelas autarquias que são universidades que são autarquias, e, por exemplo, a Universidade Federal do Amapá, que é uma fundação pública, torna isso daqui sobre um regime especial, né? E aí, 4 anos, permitida uma recondução para o mesmo cargo após a eleição. Olha, eleição direta para as chapas de reitor e vice-reitor pela comunidade acadêmica, beleza? A eleição vai ser direta. E aí, votou o mais votado, encaminhado o nome para o presidente da República, ele é obrigado a nomear a composta. Olha, quem é que vota? Docentes e servidores técnicos administrativos, ocupantes de cargo efetivo em exercício, bem como seus discentes com matrícula ativa em cursos regulares, admitida nos termos das normas de cada universidade a participação de representantes ou entidades da sociedade civil. Olha aqui, turma, agora o presidente nomeia aquele que é eleito diretamente pela comunidade acadêmica. Quem é que vota? Professores, docentes, servidores técnicos administrativos e discentes com matrícula ativa. Vota e quem é mais votado é levado o nome para o presidente nomeia. Toma, e tinha outra coisa. O peso do voto de cada categoria dessa, docentes, técnicos administrativos e discentes, era diferente, turma. O peso do docente, do voto do docente, valia mais na eleição, na consulta prévia. Agora, o parágrafo 1º dessa lei acabou com isso daqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. O processo de eleição e a definição do peso de voto de cada segmento da comunidade acadêmica, bem como, se for o caso, representantes das entidades da sociedade civil, serão regulamentados por colegiado constituído especificamente para esse fim, observadas a autonomia universitária e legislação em vigor. Então, agora, a lei trazia o peso. Agora, cada universidade vai definir o peso. E o normal vai ser trazer peso igual para todas as categorias. Um voto, uma cabeça, né? Um voto, uma cabeça. Olha aqui, ó. Caberá ao colegiado referido no parágrafo 1º homologar a eleição realizada, atestando sua regularidade, encaminhar ao presidente da República os nomes integrantes da chapa escolhida. Olha aí, ó. Chapa foi escolhida na comunidade acadêmica, o presidente vai ter que nomear, né? Esse colegiado constituído é como se fosse uma comissão específica da eleição, né? Da eleição E agora não é uma consulta prévia, não. É uma eleição, elege e o presidente nomeia, pô. Elege o presidente nomeia. Isso traz muito mais, o quê? Muito mais autonomia para a universidade, porque é a comunidade acadêmica que decide o seu gestor. Claro que a lei vai trazer regrinhas ali, quem é que pode concorrer e tal, não nos interessa. Interessa saber que agora, desde março de 2026, a comunidade ela é consultada diretamente, o mais votado é encaminhado para o presidente da República e ele nomeia, beleza? Olha aqui, ó. O executivo pode nomear reitor? Pode ou não pode? A gente já viu que agora mudou, né? E pode interferir na eleição, pode interferir na nomeação. Antes, turma, aqui umas decisões judiciais. Nomeação da lista tríplice. Tinha uma lista tríplice, agora não tem mais. E essa decisão dizia, olha, o STF dizia que a discricionalidade do presidente era mitigada. Como assim? Ele poderia até escolher, mas ele tinha que escolher entre os 3 mais votados, né? Então, tem que saber que agora o presidente ele escolhe o mais votado. Deliberações colegiadas internas concretizam a autonomia científica, didática e administrativa
Então, as decisões colegiadas, elas têm que ser respeitadas. Não pode, por exemplo, o executivo, né, intervir, por exemplo, na decisão de um colegiado acadêmico, por exemplo, decisões do Conselho Universitário. Lá na Universidade Federal do Amapá, eu nunca fui membro do Conselho Universitário, mas tem um Conselho Universitário. E tem representantes da gestão, tem representantes do docente, tem representantes dos técnicos administrativos. E aí, esses conselheiros, eles são eleitos com suplente, tem os titulares e os suplentes, e tem reuniões periódicas do Conselho Universitário. Que é o Conselho Universitário, ele toma as decisões de maneira colegiada e ninguém pode interferir nisso daí, cara. Porque a decisão, ela tem autonomia. E, ó, vedação à tutela indevida. Quando eu falo tutela, gente, não estou me referindo àquele Instituto do Direito Administrativo, que é a supervisão ministerial, tutela administrativa, controle finalístico. Eu estou falando mesmo de ingerência, né? O executivo não escolhe o conteúdo, pesquisa, debate ou orientação acadêmica. A quem cabe isso daí? A própria universidade, dentro da sua autonomia. Olha aqui, ó. A nomeação formal não equivale a poder de direção acadêmica. Não é porque o presidente ele é nomeado pelo presidente da República que isso garante a ingerência do presidente sobre os rumos da universidade. A universidade, dentro de um contexto social, ela é um organismo que reflete a sociedade. Pô. Por exemplo, a Universidade Federal do Amapá, ela é uma universidade federal, né, de um estado periférico, no meio da Amazônia, um dos estados mais pobres do país, e vocês acham que a produção científica, acadêmica, a extensão não reflete tudo isso? Então não pode, por exemplo, e o presidente da República ou o ministro da Educação fazer ingerência dentro do meio acadêmico. Olha aqui, turma. Tanto que nós temos essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, a 474, que fala assim, ó, autonomia financeira, o mínimo de autogestão, pô. Tem que garantir o mínimo de autogestão. Ó. Sem recursos administráveis, a autonomia vira promessa vazia. Como assim? Porque o que era comum? Ah, tá, beleza. Tá na Constituição que a universidade ela tem o quê? Autonomia administrativa, financeira, didático-científica. Só que o Poder Executivo, como se tratava de entidade da administração indireta, não garantia o mínimo de recurso, pô. E aí o que o STF disse, olha, não adianta ter a Constituição garantido se o poder central, o poder executivo da administração direta não garante, porra, recurso financeiro. O regime financeiro orçamentário deve assegurar espaço mínimo de autogestão, pô. Espaço mínimo de autogestão, ou seja, tem que garantir orçamento, pô, senão é promessa vazia. Olha, não há obrigação constitucional única de repasse por duodécimo, não tem duodécimos para a universidade pública, né, para a universidade pública. Tem, por exemplo, duodécimo para outros poderes, mas a universidade, olha, precisa de margem real para gerir os seus meios. Se não tiver meio, outra, contingenciamento ou controle financeiro não pode esvaziar a finalidade constitucional de autonomia. Contingenciar, turma, imagina que tem um orçamento aqui da Universidade Federal. Isso aconteceu muito, por exemplo, no governo Temer, quando eu estava lá. Eu estava na universidade e o governo Temer fez muito isso. Ele fazia o quê? Ele fazia o seguinte, tinha lá o orçamento da Universidade Federal para ela gerenciar, aí vinha o governo Temer e contingenciava, bloqueava o recurso. E aí a universidade não tinha como mexer naquele recurso porque ele estava bloqueado, né? O controle financeiro de repasse também fazia muito. Ei, turma, o que o STF disse que esse controle pode ter, até porque os recursos não são infinitos, mas isso não pode inviabilizar o funcionamento da universidade, beleza? Presta atenção, olha. Limites, autonomia com controle sem tutela e gerência, né? A universidade responde por legalidade, contas e finalidade pública. Presta atenção. Quais são os controles legítimos? Legalidade dos atos, né? Impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os princípios constitucionais. Controle interno e externo. Tem o controle interno, tem o controle, por exemplo, do Tribunal de Contas, né? Inclusive das contas, e normas gerais da educação nacional. O MEC, bicho. MEC, professor? Quem é o MEC? Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele faz muito controle sobre normas gerais da educação nacional, currículos, essas coisas, beleza? Agora, nós temos interferências problemáticas. Quais são? Olha, censura, busca de apreensão de ideias, busca e apreensão de ideias, interrupção de debate. Por exemplo, está ocorrendo um debate lá na universidade, não pode chegar interrompendo, pô, tem que deixar. Imposição externa de currículos, olha aqui, ó. Horários e serviços incompatíveis, uso do orçamento para sufocar decisões acadêmicas,
Olha aqui, ó. A autonomia não elimina a accountability. O que é a accountability? É a prestação de contas, tu, né? Se o dinheiro é público, tem que prestar contas, né? Não é porque é autônomo que vai deixar de prestar contas. Accountability não autoriza o controle ideológico, porque produção de saber livre, pluralidade de ideias. Presta atenção aqui, ó. Casos do STF que organizam a matéria. Olha aqui, ó. A DPF 548, a universidade como espaço livre de ideias. A DPF 756, instituições federais devem exigir comprovante de... Podem exigir comprovante de vacinação. Vocês sabiam disso? Hoje, professor. Claro, dentro da autonomia universitária, a universidade decide se ela exige ou não exige comprovante de vacinação. Isso foi na época do Covid. Olha aqui, ó. Vou ler essa daqui. A DI 4408, Lei 8.112, pode impor requisitos proporcionais a afastamento para pós-graduação. O Estado não pode impor serviço de plantão à universidade sem assentimento. Por quê? Porque isso fere a autoadministração da universidade, a autonomia. E a ADI 6216, ó, universidades estaduais podem estruturar procuradorias jurídicas. Regra de leitura, galera. Autonomia forte no núcleo acadêmico, institucional, controle possível quando proporcional e compatível com a Constituição Federal. É o que a gente vê nessas decisões aí. Segue aqui, ó. Segue aqui, ó. Qual é o mapa mental para você? Olha, protegido e regulável. O segredo é identificar, olha, o núcleo essencial da autonomia. Núcleo protegido, ensino, pesquisa, olha, ensino, pesquisa, extensão, liberdade de ideias, gestão acadêmica, organização interna e espaço mínimo de autogestão. Qual é o campo regulável? Aqui, ó, que é protegido. Controle de contas, ou seja, os órgãos de controle, tanto interno quanto externo, eles podem atuar aqui nesse controle da universidade. Normas gerais de educação, claro. O Ministério da Educação, por exemplo, ele regula isso daqui, né? Regras proporcionais de pessoal. O pessoal, ele é próprio da universidade. Você, futuro servidor, vai ser servidor da Universidade Federal do Amapá. Professor, eu sou servidor federal? Tudo bem. Tecnicamente não é isso. Tecnicamente você é um servidor da Universidade Federal do Amapá. Claro que a universidade ela é federal porque ela é uma entidade, uma fundação pública da administração indireta da União. Mas, de fato, você é servidor da Universidade Federal do Amapá. Legalidade administrativa dos atos de gestão e responsabilidade institucional dos dirigentes ali por mau uso, né? Quanto mais a medida atinge o conteúdo, a pesquisa e a gestão acadêmica, ou a liberdade de debate, maior a chance de inconstitucionalidade. Vocês entenderam? Quanto mais uma ação do poder central atinge pesquisa, gestão acadêmica, gestão administrativa, mais a chance dela ser inconstitucional por violar a autonomia universitária. Segue aqui, turma. E aí, como a banca costuma cobrar? Olha, palavras-chave: didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial, ensino, pesquisa e extensão. Essas são as palavras certas. Armadilhas, olha, comuns. Autonomia é igual a soberania, errado. Autonomia não é soberania. A universidade não pode fazer o que ela quiser. Ela tem autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial, né? Mas isso não dá plena liberdade para ela para fazer o que quiser. Claro que ela tem ali os controles de legalidade, o controle de orçamento, o controle de gestão, perfeito? Executivo pode tutelar o conteúdo errado, não pode. Conteúdo didático, científico, ele é livre. Universidade é só ensino errado. Universidade é pesquisa, ensino e extensão. Lei ordinária pode esvaziar o artigo 207 errado. Inclusive, aquela lei que nós vimos, ainda há pouco foi mudada agora em 2026, trazendo mais liberdade para a escolha do dirigente da universidade, ela garante a autonomia universitária, ou seja, garante a aplicação do artigo 207. Aqui, ó, resposta padrão: autonomia constitucional com responsabilidade voltada à proteção da liberdade acadêmica, do pluralismo e dos direitos fundamentais. Tranquilo, tranquilo. Olha aqui, ó. Para a gente fechar, Constituição, educação, mais direitos fundamentais, o artigo 207 traz a autonomia e a indissolubilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, liberdade acadêmica de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Universidade pública, ela é efetiva direitos sociais. E o Poder Executivo não pode, olha, faz o controle finalístico, mas não a tutela e a ingerência. Comece sempre pela Constituição, depois desça para a gestão, jurisprudência, caso concreto. Fechou? Fechou, olha aqui, ó. Bora lá. A universidade não é soberana, mas também não é repartição comum sujeita à vontade política do governo de ocasião. Sua autonomia existe para proteger o ensino, a pesquisa e a extensão, galera.
o pluralismo de ideias e a efetivação de direitos fundamentais e sociais. Essa é a ideia que você precisa levar para sua prova. A autonomia, ela existe para isso, para garantir ensino, pesquisa e extensão e a produção de conhecimento. O Poder Executivo pode exercer controles constitucionais legítimos, legais, aqueles previstos na norma constitucional, nas leis, mas não pode substituir a universidade em suas escolhas acadêmicas essenciais. Isso é garantir a autonomia, cara. Presta atenção, bora falar da Universidade Federal do Amapá. Professor, como é que isso é garantido na Universidade Federal do Amapá? Como é que isso é garantido, hein? Como é que isso é garantido? Bora dar uma olhada nos documentos estruturantes da Universidade Federal do Amapá para a gente entender como a autonomia universitária é garantida. Presta atenção, olha aqui, ó. Bora começar primeiro com a lei, olha aqui, ó. Lei 7530. Professor, que lei é essa? Olha aqui, ó. Autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal do Amapá. Essa lei é de 1986, governo José Sarney. À época, o mecanismo de instituição das entidades da administração indireta eram regulados por uma lei ordinária, depois elas foram reguladas pela Constituição Federal, né? Artigo 37, que diz que somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. Só que essa lei anterior à Constituição Federal, ela já regulava dessa forma, autorizando a instituição de fundações públicas. Então, essa lei aqui, ó, a 7530 de 86, ela autoriza o Poder Executivo a instituir a Fundação Universidade Federal do Amapá. Aí o artigo 1º, olha, fica o Poder Executivo autorizado a instituir, sob a denominação de Fundação Universidade Federal do Amapá, uma fundação que se regerá pelos estatutos aprovados por decreto do Presidente da República. Então, turma, tem que saber. A Fundação Universidade Federal do Amapá é uma fundação pública de direito, hoje público, só que à época só era possível a instituição de fundação pública de direito privado, através de uma autorização legal. Isso você estuda lá em Direito Administrativo, Centralização, Descentralização, Administração Direta e Indireta. E aí, turma, olha aqui, ó. Ficou autorizado e a lei só autorizou. Ela disse, olha, a universidade vai ser regida pelos estatutos aprovados e o presidente vai ter que, por decreto, aprovar. Aqui, ó. A execução da medida prevista nesta lei fica subordinada à prévia consignação no orçamento da União das dotações necessárias, assim como a criação de cargos e empregos indispensáveis ao funcionamento da fundação. Ou seja, a lei só autorizou a instituição. Ela diz, olha, a gente vai organizar essa parada aqui, beleza? Aí nós temos essa lei já autorizou. Lei da União. Aí vem o quê? O Estatuto da Universidade Federal do Amapá. Esse estatuto ele tem que ser registrado em cartório, depois mandado para o presidente da República, e o presidente da República aprova. Ele foi aprovado, diz assim, ó, Fundação Universidade Federal do Amapá, Unifap, fundação pública, é uma fundação pública, autorizada pela Lei 7530 de 86, criada pelo Decreto 9897, perfeito? A lei autorizou a criação, veio o Decreto 98997 e disse aí, está criada a Universidade Federal do Amapá. É uma universidade pública de direito privado, hoje, professor, de direito privado, mas ela não é uma universidade pública de direito público. À época só poderia direito privado. Hoje, a Fundação Universidade Federal do Amapá praticamente é uma autarquia. Ela é uma fundação pública de direito público, né? Apesar do no seu estatuto estar direito privado. Nos termos da Lei 7596, essa lei que disciplinou a criação de entidades da administração indireta, vinculada, olha a palavra aqui, ó, vinculada, porra, não é subordinada, não, é vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro na cidade de Macapá, estado do Amapá. Olha aqui, ó, a Unifap agora, olha aí, ó, goza de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar, de gestão financeira e patrimonial, regendo-se nos termos da lei, deste estatuto, do regimento geral e das decisões do órgão de deliberação coletiva, segundo as respectivas competências. Olha aqui, ó, falando sobre a autonomia da universidade. Aí, bicho, se a Unifap tem autonomia, o Poder Executivo não pode interferir, porra, né? Então é autonomia didático-científica, administrativa,
disciplinar, olha aí, disciplinar, até porque tem regra de disciplina, tanto para servidores quanto para discentes, por exemplo, quanto para professores, né? Gestão financeira e patrimonial também. Segue aqui, esse daqui é o estatuto, né? O estatuto geral. E aí, ó, claro que o estatuto ele vai disciplinar as formas de autonomia. Vou dar só uma lida. Autonomia didático-científica compreende a competência para... O que compreende a autonomia didático-científica? Olha aí, ó. Estabelecer sua política de ensino, pesquisa e extensão. Isso é papel da própria universidade. É ela que vai estabelecer, né? Criar e organizar e modificar, extinguir unidades básicas, escolas, órgãos complementares e cursos segundo critérios próprios, observando a legislação vigente. Olha, instituição de cursos de extinção. Olha aqui, ó. Decidir na sua área de influência cultural e geográfica sobre a criação de unidades e realização de desdobramento dos seus cursos e demais serviços. Por exemplo, você que conhece o estado do Amapá e vai fazer o concurso da Universidade Federal, você pode, por exemplo, escolher um camp para prestar o concurso público. Nós temos campos em Oiapoque, Mazagão, Santana e outros espalhados pelo estado do Amapá, né? Porque é justamente dentro dessa área de influência geográfica a universidade ela decide aprovar currículo pleno de seus cursos, né? Estabelecer seu regime escolar e didático, fixar critérios de seleção, admissão e promoção e habilitação de alunos, conferir graus, disciplinas, certificados e títulos e outras dignidades universitárias, aprovar professores e auxiliares para o exercício da docência. Ainda, olha aqui, ó, autonomia administrativa, olha, compreende a competência para elaborar e reformar o presente estatuto e o regimento geral da Unifap, bem como o regimento dos órgãos deliberativos, apreciar e aprovar regimentos e regulamentos, dispor, respeitar a legislação sobre seu pessoal docente, olha aí, ó, autonomia administrativa, técnico-administrativa, você estabelecendo direitos e deveres, bem como normas e condições de seleção e investidura, homologar o nome dos eleitores que integrarão a lista para a nomeação do reitor, do vice-reitor e diretores de unidade, admitir pessoal dentro de suas dotações orçamentárias observadas a legislação em vigor. Organizar, por exemplo, um concurso público está dentro da autonomia administrativa, né? Firmar convênios, olha, visando o desenvolvimento técnico-científico, didático, cultural, econômico e social da universidade. Além disso, olha, autonomia financeira, elaborar e executar o orçamento da Unifap aprovado pelos órgãos federais, administrar patrimônio, aceitar subvenções, doações, etc., gerar e administrar recurso próprio. Autonomia disciplinar compreende a competência para definir o regime de sanções que estão sujeitos aos corpos docente, discente, técnico, administrativo, aplicando-se em conformidade com as leis vigentes. Olha aqui, regime de disciplina, de aplicar punições, tanto para docente e discente, para todo mundo. E aí, turma, bora ver o regimento geral rapidinho aqui, ó. A Fundação Universidade Federal do Amapá é uma instituição de ensino superior mantida pela União. Ela é mantida, né? Criada pela lei tal, instalada sobre o decreto tal. Ela é vinculada, olha, vinculada. Ela não é subordinada ao MEC, ao Ministério da Educação. A supervisão ministerial está aqui. Claro que o MEC vai ficar olhando se a universidade está cumprindo seus fins. Mas o MEC não pode ter ingerência sobre as decisões acadêmicas, científicas, administrativas, tendo como sede o Foro de Macapá, capital do estado. Olha aqui, ó. A Fundação Universidade Federal do Amapá, doravante denominada Unifap, rege pela legislação federal aplicável, pelo estatuto que nós vimos agora, pelo regimento geral. Olha aqui, ó. Os órgãos deliberativos, executivos, complementares e de apoio terão um regimento próprio aprovado pelo CONSUL, Conselho Universitário, em conformidade com a legislação federal. Olha aqui, ó. Tranquilo. Além disso, olha. Quais os objetivos e funções da Universidade Federal? Olha aqui, a Unifap tem por objetivos e funções ministrar o ensino, que é indissociável da pesquisa e extensão, olha, artigo 207, desenvolver as ciências, as letras e as artes, prestar serviços a entidades públicas e privadas e à comunidade em geral e promover o desenvolvimento nacional, regional e local. Beleza? Segue aqui, ó, autonomia da universidade, olha, goza de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e gestão financeira e patrimonial. Tranquilo? E aí, turma, essas autonomias nós já vimos, didático-científica, todas essas ações são necessárias para a garantia da autonomia didático-científica, tem que saber isso daí. Autonomia disciplinar, olha, fixar o regime de sanções aos corpos docente, discente, técnico-administrativo. Autonomia administrativa, presta atenção,
Aprovar e reformar o estatuto, dispor sobre legislação específica sobre pessoal docente, discente, administrativo. Além disso, autonomia da gestão financeira, organização e execução do orçamento após a aprovação dos órgãos e autonomia da gestão patrimonial em administrar dispor seus bens de acordo com a conveniência, desde que se destinem à consecução dos objetivos. Galera, só para reforçar isso daí, beleza? Tranquilo? Fechou, professor? Ei, aulinha básica. Agora você vai perceber o seguinte, eu trouxe algumas questões aqui pra gente, só que essas questões, elas só se referem ao texto constitucional. Elas não se referem ao Unifap nem nada, mas você precisa saber. Responde aí a primeira para mim, olha aqui, ó. Questão foi aplicada lá no TJA, que diz assim, ó. A Constituição Federal de 88 trata textualmente das universidades, definindo o que são e o que compreendem, diferenciando-as, portanto, de outras instituições. Conforme a referida lei, as universidades, galera, responde aí, ó. Letra A. São instituições que gozam de autonomia didático-científica correta e patrimonial correto, devendo necessariamente exercer as atividades de ensino e pesquisa e facultativamente as atividades de extensão. Isso daqui está errado. O ensino, a pesquisa e a extensão, elas são indissociáveis, né? Não é facultativo, não. Atividade de extensão, ela é obrigatória, galera, obrigatória. B. Configuram instituições que gozam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial e devem obedecer ao princípio da indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Corretíssima. Reprodução do artigo 207, né? Autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial e o princípio da indissolubilidade do ensino, pesquisa e extensão. A C. Compreendem instituições que primam pela excelência no âmbito da pesquisa, correto, cuja gestão financeira e patrimonial é atributo do Conselho de Educação, errado. Conselho de Educação não vai gerir financeiramente, patrimonialmente a universidade. É a própria universidade que vai fazer essa gerência, né? É o Conselho do Sistema de Ensino correspondente municipal, estadual, federal, errado. É a própria universidade que vai se gerir financeiramente e patrimonialmente, né? Não é esses conselhos aí, não. Diz assim, ó. Corresponde ao modo de nominação exclusivo das instituições públicas que gozam de autonomia científica e patrimonial e devem, diferentemente das instituições privadas, obedecer ao princípio da insolubilidade do ensino, pesquisa e extensão errada. A gente fala das universidades públicas porque a gente vai fazer o concurso para uma universidade pública. Mas nós temos também universidades particulares e faculdades particulares. Galera, mesma coisa. Ensino, pesquisa e extensão, indissolúvel, e também autonomia didático-científica. Porra, não faz sentido. É o mesmo princípio que se aplica a uma universidade privada, se aplica a uma universidade pública. Correta é a letra B. Vou fazer mais uma aqui, ó. Questão de 2026, diz assim, ó. Leia o enunciado abaixo, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Professor, tomara que venha uma dessa. Claro que não vem, mas bora fazer. De acordo com a Constituição Federal, as universidades gozam de autonomia. O que, bicho? Autonomia didático-científica, caramba. Letra C, né? Administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Correta, letra C, né? Didático-científico. Professor, tomara que venha dessa. Claro que não vem, né? Correta, letra C. Mais uma, olha aqui, ó. Questão de 2026. Responde aí para mim, ó. Os artigos 205 e 214 da Constituição Federal, que tratam da educação, estabelecem as bases para a organização do sistema educacional brasileiro, garantindo autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira das universidades, mas não estendem essa autonomia para os institutos federais, olha aí, ó, centros de educação tecnológica que possuem regime jurídico diferenciado. Isso daqui está certo ou está errado? Hein? O artigo 205 a 214, que trata ali da autonomia universitária, é estendido aos institutos federais? Fala aí para mim. É estendido sim ou não? O que você acha? Responde aí para mim. Agora eu peguei vocês. Claro que é estendido, pô. Isso daqui tá errado. Beleza? O que tá errado, professor? É só você olhar o artigo 207. Olha aí, ó. Lembra que eu falei? Olha aqui, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Artigo 207, parágrafo 2º, diz assim, ó. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Os institutos federais se enquadram nessa categoria? Claro que se enquadram, pô. Se enquadram nessa categoria. Essa daqui tá errado, galera, errado, porque
porque essa garantia de autonomia, gestão administrativa, financeira, didático-científica também é estendido aos institutos federais. Perfeito? Perfeito, professor. Mais uma aqui, ó. O artigo 207 da Constituição Federal estabelece que as universidades, olha aqui, ó. Letra A. Promoverão a formação humanista do cidadão com capacidade crítica frente à sociedade do Estado. Você pensa, claro que ó, as universidades vão fazer isso. Mas doida. Tá falando do artigo 207, pô. O artigo 207 não fala disso. O artigo 207 fala disso. Olha, letra D, ó. Gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissolubilidade do ensino, pesquisa e extensão. Correta é a letra D. Tem que saber essas coisas, tu. Porque você pode pensar assim, pô, mas a universidade não vai garantir o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Não, pois isso está no artigo 205. Possui autonomia para organizar a comunidade acadêmica em colegiados e órgãos de direção, com capacidade decisória sobre todos os assuntos relativos ao ensino, pesquisa e extensão. Não tem isso na Constituição. Né? Correta é a letra D, artigo 207. Isso é reprodução do artigo 207. Mais um aqui, ó. Com base no regime jurídico da educação previsto na Constituição Federal, é correto afirmar que as universidades, que é o nosso foco, letra A, devem contratar um percentual mínimo de professores estrangeiros na forma da lei. Isso daqui está errado. Por quê, professor? Está errado. Eles não podem contratar, mas a Constituição não fala que eles devem contratar um percentual mínimo. A Constituição fala que é facultado, olha aqui, ó, vou pegar o artigo 207, porque eu sou amigo de vocês. Facultado, olha, é facultado as universidades admitir. Não fala o percentual mínimo, na forma da lei. É facultado, é possível, mas não fala aqui, galera, não fala dessa parada aí, não. Tem que saber isso. Então isso daí tá errado, né? Tá errado. AB. Gozam de autonomia didático-científica? Claro, artigo 207 na veia. Autonomia didático-científica, patrimonial, de gestão. C. Tem o poder de iniciar processos legislativos que serão a remuneração de seu quadro pessoal. Isso daqui está errado. Apesar de ter autonomia, a universidade não pode iniciar um processo legislativo, né? Nem tem isso na Constituição. D. Não gozam de autonomia para fazer sua gestão financeira e patrimonial. Também tem autonomia da gestão financeira e patrimonial. E letra E, deverão ser criadas pela União, pelos estados, Distrito Federal e municípios. Isso daqui está errado. Por que está errado, professor? Porque não tem isso no texto constitucional, né? Tem que saber que no regime jurídico das universidades, isso daqui não está escrito no texto constitucional, pô. Por isso que está errado. Beleza? Tranquilo? Olha aqui, turma, mais uma. Sobre a Constituição da República Federativa do Brasil e suas emendas, considere as assertivas. O ensino será ministrado com base no princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte, o saber. Isso daqui está correto, né? Nós vimos isso. 2. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, podendo optar pela indissolubilidade do ensino, pesquisa e extensão. Errado isso daqui. Por que está errado, professor? Porque o lance não é optar, galera. Não é optar. O lance, ele é indissociável, ensino, pesquisa e extensão. Terceira, é vedado às universidades admitir professores e técnicos, cientistas estrangeiros, mesmo que aprovado em concurso público de provas e títulos. Isso daqui tá errado também, né, galera? Porque não é vedado, não é facultado. A universidade, ela pode admitir professores, técnicos, cientistas estrangeiros. E 4, é dever do Estado com a educação. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Galera, eu não sei se essa 4 está certa, mas eu sei que a segunda está errada, né? Se a segunda está errada, isso daqui está errado, né? Eu sei também que a terceira está errada. Se isso daqui está errado, então sobrou só a primeira e a quarta. Então a quarta está certa. Então a correta é a letra B, né? B de quê, professor? B de banco, que você vai fazer aquele empréstimo consignado, beleza? Né? Tranquilo? Por que que eu sei? Eu estudei aqui o 2 e o 3 e sei que isso daí está errado. Mais uma aqui, ó. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. E obedecerão o quê, galera? Aqui, ó. O princípio da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão.
É facultado às universidades admitir. Letra A. Professores, técnicos, cientistas estrangeiros na forma de resolução errado. Resolução não, porra, na forma da lei, né? Na forma da lei. Correta letra B. Beleza? Memorando, sai fora. Portaria, sai fora. Né? Professores brasileiros, porra, não, é estrangeiros, pô, estrangeiro. Professor, tomara que venha dessa daí. Tomara que você tenha feito a escolha certa. Já que você diz por aí o quê? Olha aqui, ó. A Constituição Federal dispõe que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial. No mesmo sentido, a Carta Magna passou a exigir que as universidades obedecessem ao princípio. Que princípio, bicho? Eu já tô cansado de ensinar para vocês o princípio que a universidade deve cumprir, hein? A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, galera. Correta é a letra C. C de quê? C de contra-cheque que você vai ver todo mês para olhar sua margem consignável, para fazer o quê? Comprar aquela viagem de final de ano parcelada em 12 vezes, maluco. 12 vezes. É ou não é? Olha aqui, ó, sobre a ordem social da Constituição da República, analise a seguinte assertiva. As universidades obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e gozam de autonomia didático-científica, administrativa e patrimonial. Correto. Entretanto, não é correto afirmar que as universidades têm autonomia de gestão financeira. Sai fora, maluco. Claro que tem autonomia da gestão financeira, pois depende da dotação orçamentária. Ei, não. Elas dependem da dotação orçamentária. Mas isso não retira a autonomia didático-científica. O que é a dotação orçamentária? O Poder Executivo vai lá e diz, olha, toma, Universidade Federal do Amapá, você tem esse orçamento para gerir. E aí a universidade faz o que ela quiser dentro da sua autonomia com aquele orçamento que foi dotado, que foi alocado para a universidade, né? Deve ser aprovada pelo Poder Legislativo. Claro que tem que ser aprovado, é orçamento, pô, né? Então isso daqui tá errado. Errado, maluco. Olha aqui, ó. Mais uma. Olha aqui, ó. As universidades não admitirão professores, técnicos, cientistas estrangeiros. Você tá cansado? Claro que admitirão. É facultado. Isso aqui tá errado, beleza? É admitido, é possível a admissão de professores, técnicos, cientistas estrangeiros. Beleza, professor? Tomara que venha dessa daí. Claro que é dessa, olha aí, ó. Tudo de prova de universidade. Olha aqui, ó. As universidades não gozam de autonomia didático-científica, devendo respeitar as diretrizes estabelecidas. Sai fora, isso daqui é errado. Isso daqui fere a autonomia universitária. Fere a autonomia universitária. Ei, maluco, se tu responder que a universidade não goza de autonomia didático-científica, você sai daqui do Tucuju Bisurado agora. Sai fora, não diga que é nosso aluno, pelo amor de Deus. Mais uma aqui, ó. É vedado às universidades admitir professores e cientistas estrangeiros. Isso daqui tá errado, porra. Tu é doido. Que vedado, porra, é facultado, né? É facultado ela admitir professores. Isso daqui tá errado. Professores, cientistas estrangeiros, técnicos estrangeiros. Mais uma aqui, ó. Agora. Princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Porra, sacanagem, né? Correta a letra A. Vou nem ler, bicho, não vou nem ler. Deixa eu ver aqui, mais uma. Mais uma aqui, ó. Olha aqui, ó. De acordo com o artigo 207 da Constituição de 88 e suas alterações posteriores, as universidades, olha aqui, ó, desfrutam de prerrogativas distintas das instituições de pesquisa científica e tecnológica. Errado. Tudo que é aplicado à universidade é aplicado a essas instituições. B. São impedidas de admitir professores, técnicos, cientistas estrangeiros na forma da lei. Isso aqui está errado. É facultado, é permitido, né, galera? C. Obedecerão o princípio da dissolubilidade entre ensino e pesquisa. Sai fora. É indissociabilidade, né? D. Gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira. D de quê? Desconto no teu contra-cheque que vai ter, turma, quando você comprar aquela mobilete, beleza? Mais uma aqui, ó. Avalie isso daqui comigo, ó. Em relação aos direitos, deveres e obrigações sobre educação, podemos considerar que é proibido às universidades admitir professores, técnicos, científicos. Sai fora, é permitido. 3.
As atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público correto. Queria trazer isso para vocês, vou ler de novo. As atividades, olha aqui, ó. As atividades de pesquisa, extensão e de estímulo e fomento à inovação realizada por universidades ou instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público correto. Corretíssimo. Tranquilo? Olha aqui, ó. Conforme estabelecido na Constituição da República, as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa. Ah, isso daqui eu já respondi. Ensino, pesquisa e extensão. Mais uma aqui, ó. A Constituição Federal de 88 estabelece que as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Correta é a letra B. De quê? De banco, onde você vai lá chorar para o gerente financiar aquele carrinho elétrico que você está sonhando. Correta é a letra B, né? Mais uma. A Constituição Federal de 88 estabelece que as atividades de pesquisa, de extensão, estímulo, fomento à inovação realizadas por universidades e instituições da educação profissional e tecnológica, letra A, poderão receber apoio financeiro do poder público. Correta, letra A. Pode receber, galera. Tem que saber isso daqui. A universidade, ela pode receber. Correta é a letra A. De quê? Amortização de empréstimo. Fechou? Mais uma aqui, ó. Sobre as universidades, assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal de 88, letra A, não goza de autonomia, sai fora. Você aprendeu que goza de autonomia didático-científica. Científica. B, gozam de autonomia apenas financeira, mas não patrimonial e financeira. C, obedece ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Corretíssima. E letra D, não podem gerenciar uma parte administrativa sem o controle estadual, sai fora. Autonomia, turma, autonomia. Fechou? Galera, fechamos aqui a nossa aula de autonomia universitária. Resolveu um monte de questão. Reveja essa aula, bicho. E você, futuro servidor da Unifap, cara, você vai fazer um bom trabalho lá, eu tenho certeza. Turma, falamos sobre tudo isso daqui. Então, agradeço a vocês que estiveram aqui presentes, junto com a gente aqui no Tucuju Bisurado. A gente vai se falando e não perca as aulas de revisão aqui no Tucuju Bisurado. Tem muita aula aí com o professor Pietro, o professor Alessandro. A galera tá aí sempre pronta para ajudar você nessa aprovação. Foi um prazer estar com vocês e a gente vai se falando. Qualquer coisa, turma, até a próxima.